Procurará, inclui eles também. Juízes conta a história de Gideão. E é uma história muito interessante porque é um homem que não passaria talvez em nenhum teste de avaliação para contratação em um exército. Gideão também não passaria, viu, Silvio? Em um teste. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês. As reações de Gideão são reações de covardia, medo e revolta. Alguém que tem medo, que é covarde, que murmura, que reclama, primeiro, não é uma boa companhia. Segundo, vai contribuir com quem e com quê? Olha a história desse homem. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Parecia uma ironia. Versículo 13. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está enviando? Versículo 15, Gideão com a palavra. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16, Deus fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Na verdade, eu não sou admirador dos heróis. Os heróis não têm fraqueza. Os heróis estão prontos para tudo. Eu gosto de gente de verdade, de carne e osso. Gente que mostra suas fraquezas, seus medos, suas emoções. Dentre esses heróis que eu tenho na Bíblia, Davi é um destes. Com suas fraquezas, com suas luzes e sombras, com as suas contradições, com os seus pecados e com a sua determinação de guerreiro, o seu amor a Deus. Você vai ver na humanidade, de gente de carne e osso, fortalezas e fraquezas. Quem quer passar a imagem de fortaleza, de perfeição, eu sempre falo, se você quer ser perfeito na terra, vem cá que eu vou fazer uma oração do prepara e leva. Leva, você está fazendo o que aqui? Vai para o céu. Na terra você é imperfeito, você é pecador, você precisa de Deus. Davi é um desses. Outro que eu gosto muito é Gideão. Gideão, ele tem reações aqui que nós também temos. Reações que não são de fé. Reações que são vergonhosas. O anjo se aproxima dele, dá uma palavra que Deus é com ele, e mesmo o anjo dizendo que Deus é com ele, ele começa com: ah, meu Senhor. É um lamento, é uma contradição, uma palavra de contradição, quando ele diz assim: se o Senhor é conosco. Olha a dúvida, né? O condicional: se o Senhor é conosco, por que que nos acontece todas as coisas? Havia revolta, a tentativa de entender as coisas e os acontecimentos. E eu tenho aprendido uma coisa: toda vez que você quer entender as razões das coisas, você não vai ter fé. Porque se você quiser entender racionalmente as coisas, causa e efeito, e o porquê das coisas, você nunca vai
despertar a sua fé. Você quer entender e viver no mundo do real, das coisas do aqui e do agora. A fé é inexplicável. A reação de fé é inexplicável. Porque ninguém reage com convicção e coragem quando tudo é contrário. Isso é uma reação de fé. Ao invés de perguntar o porquê, a gente tem que perguntar para quê? Para que isso me aconteceu? E a resposta é certa, para a gente crescer, amadurecer, ser mais resiliente, humilhar-se, crescer. É para quê e nunca por quê. Eu assisti uma entrevista de um doutor com a Oprah e ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim, o ser humano, quando acontece uma coisa ruim com ele sempre pergunta, por quê? Por que Deus? E a coisa complica quando ele diz, por que eu? Como se ele não pudesse passar por aquilo. Quem devia passar pelo que está passando é quem está do lado dele. Mas por que eu? Aí o doutor disse assim, você já reparou que quando você vai fazer uma viagem para Israel, Europa, você nunca pergunta, mas por que eu, Deus? Por que eu? Ainda bem que é eu. A gente não pergunta por que eu. Mas quando a mala estravicha, Por que eu? subir mala, Todo mundo Por que é que a minha pergunta. mala que foi quebrada? todo dia pra subir mala aí, né? Por que eu? Mas é o para quê, né, velho? É o Pra quê? Pra É um gente ter que sair a mistério. pé. Por que a roda da minha mala foi parar Não na reclamar. Conchichina? Ele já decifrou, eu? Pedrão, já decifrou. Então pra quê, Gideão na verdade? pergunta, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo todas essas coisas? É numa raiva, é uma mistura de raiva, de sentimentos negativos no coração desse homem. Aí o anjo falou para ele assim, vai nessa tua força e liberta Israel. Não estou lhe entendendo. Não, está aqui, mas eu entendi isso. Eu entendi. Vai Querido, resmungando, mas vai. A energia que a gente gasta para reclamar, É. para murmurar, se a gente canalizar isso para fé, querido, é só canalizar, transformar isso em atitude de fé. Há uma energia gasta para ser pessimista, para ser murmurador. Se você olhar isso, mudar e canalizar e fizer isso fé, cara, não tem coisa extraordinária. Pastor, se você pegar o maior fofoqueiro da sua igreja, ele se converter, vira o maior evangelista da face da terra. É só canalizar. Tem investido no fofoqueiro. Já gosta de falar, fala de Jesus, não fala dos outros mais. Fala da vida de Jesus. Fala da vida de Canaliza pro Jesus. bem. Então eu descobri isso, vai nessa tua força. Tem algo dentro de você que, se você canalizar, vai ser bênção. Outra coisa, na história de Gideão, Gideão começou a se apequenar-se. Síndrome do gafanhoto. Sabe qual é a síndrome do gafanhoto? Josué mandou 12 espias entrarem nessa terra. Eles estavam do outro lado do Jordão. Eles entraram, olharam a terra, eram 12, representando cada tribo de Israel. 10 pessimistas, 2 otimistas. É a estatística da vida, meu filho. Você vai encontrar mais pessimista do que otimista. Mas não se deixe vencer pela maioria. Seja otimista a despeito da minoria. Aí, olha o relatório que os 10 deram. A terra é maravilhosa. Tem cacho de uva lá, cada uva parece uma melancia. Um dos símbolos do turismo de Israel são 2 homens carregando um cacho de uva. Depois, se tiver alguma figura, você pode mostrar. Então a terra é maravilhosa. Aí eles disseram, mas lá tem gigante. A terra engole homem. E tem gigantes. E o comentário a seguir, sabe qual é? E nós, aos seus olhos, somos como um gafanhoto. Nós, aos olhos do gigante, somos gafanhotos.
A visão do gafanhoto não é do gigante, é quando a gente começa a se ver como gafanhoto. Ai, meu querido, não tem guerra vencida nunca. Se você antes de começar qualquer coisa achou que perdeu, achou que não tem condição, achou que não nasceu para aquilo, você não vai ganhar. Não vai. Olha o que ele diz. Versículo 13 ao 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos do midianita. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante. Eu nasci na roça, meu pai não sabe ler. Não tem como ganhar, né? O segredo é saber que você é pequeno, mas Deus é que te capacita. A gente diz um versículo repetidamente: tudo posso naquele que me fortalece. Se sair dos seus lábios e entrar no seu coração, você vai entender que você é pequeno, é incapaz. Mas quando Deus fortalece a gente, aí a gente vence gigante. Quem é gafanhoto passa a ser gigante. Você olha para o gigante e diz: é um gafanhoto para mim. Ou então, isso era um pastor amigo meu que falava. Davi tinha 17 anos, o gigante Golias, 2,60 m, ele entra e alguém pergunta: como é que esse homem teve coragem de enfrentar um gigante? Aí esse pastor amigo meu dizia o seguinte, que Davi pensava, olhando para o gigante: cara, com uma testa desse tamanho não tem como errar. Então a gente olha para o gigante inteiro, aí dá o medo. Mas quando você olha para a testa do gigante, não, testa dessa eu não erro. Então olhe para o gigante dessa forma. Olhe para você de forma diferente. Você não é gafanhoto. Você não é um gafanhoto. Transforme seus pensamentos negativos, a sua visão equivocada e apequenada de si mesmo. Olhe para Deus e você vai ser um grande guerreiro, uma grande guerreira, um grande vitorioso, uma grande vitoriosa. É isso que eu tenho para dizer para você nessa manhã. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Pastor Rússio, ora para a gente, para Deus dar esse espírito renovado. Meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido nesses dias, Pai. Gratidão pelas aulas, pelas ministrações. Amém, Jesus. Temos ouvido e temos aprendido coisas profundas. Muitos de nós aqui chegamos para ver muitas coisas, mas nós não estamos apenas vendo. Verdade. Nós estamos vendo, mas estamos ouvindo. Amém, Estamos recebendo em nosso espírito. Senhor, obrigado, meu Pai, porque muitas vezes somos como Gideão. Mas assim como o Senhor não abriu mão dele, o Senhor não abre mão de nenhum de Amém, nós. Jesus. Podemos sim todas as coisas, é o Senhor que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Pai, obrigado por este dia, por estes dias. Oh, meu Pai, está só começando, tem tantas coisas lindas para vivermos e recebermos. Gratidão ao Senhor pela vida do pastor Luciano, pela nossa Aline. Amém, Senhor, obrigado por Jesus. fazer parte de um grupo seleto tão nobre. Aleluia. Oh Deus, obrigado, meu Pai, por cada pessoa que nós estamos aqui nos conectando, aprendendo uns com os outros, nos tornando sim uma família forte no Senhor. Jamais iremos nos esquecer um dos outros, muito pelo contrário, muitas viagens como essas. Eu declaro em nome de Jesus Amém, Cristo, nós Jesus. iremos viver juntos, porque viagens como essa, aos olhos do Senhor, são como gafanhotos, porque o Senhor é sim, meu Pai, o maior de todos os gigantes. Tu és Amém, o Todo-Poderoso, Jesus. o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Senhor, e assim como o Senhor nos proporcionou, chegou aqui, muitas outras viagens virão, meu Pai. Eu declaro sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.